Você sabe qual é o maior medo do mundo? Ou melhor, o maior medo das pessoas? É o medo de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que do medo da morte. Por que isso acontece? Na verdade, eu vou falar com você que tem medo de falar em público agora. O teu medo não é de falar em público, é o medo de se expor. É o medo de ser julgado, de ser observado, de ser avaliado, de ser analisado. Esse é o nosso maior medo. O detalhe é que quando a gente rompe o medo de ser observado, falado, o público não é o problema não são as pessoas, não é quem está te observando, quem está olhando, é aqui dentro, é entre você e você. Porque quando você é desafiado a falar em público, você sabe que as pessoas vão te olhar e te observar, e isso causa medo e pânico. Existe uma diferença entre o medo e o pânico. O medo é um sinal de alerta, o pânico é uma impossibilidade de ação. Onde que você está aí? Você tem um sinal de alerta ou é essa impossibilidade de ação? Porque se é pânico, isso só pode ser tratado de uma maneira na parte psicológica. Mas se você tem apenas o medo de falar em público, deixa eu dizer uma coisa que você pode vencer isso. Não se preocupa com o que os outros vão pensar, falar ou imaginar de você. Não se preocupa com a observação, com a análise, com a crítica. Por que nós temos tanto medo da crítica? Sabe? Você tem que se amar como você é, se valorizar como você é. Conteúdo você tem, só tem que entrar em ação e se expor mais, falar. Isso vai fazer com que você vença esse medo de falar em público, esse medo de se expor, esse medo de ação. Porque para e pensa um pouquinho aqui comigo. Vamos lá, pensa. Quantas oportunidades você deixou passar por causa do medo de se expor? Quantas coisas você deixou para trás? Quanto que você já perdeu com isso? Será que vale a pena continuar perdendo? Será que vale a pena deixando as oportunidades passar? Será que vale a pena deixar para trás? Quando no momento que a gente precisa se impor, basta você se levantar, sem se preocupar com a opinião alheia. Sem se preocupar com a opinião alheia. Valorize-se mais. Entre em ação. E avance e chegue onde você quer chegar. Não se preocupa com a crítica externa. O que importa é o que você pensa de você.